Olá, tudo bem? Aqui é André Wormsbecker, começando mais uma edição aqui do nosso editorial Quantum Docs. E hoje a gente vai fazer uma viagem lá para Nova York, United States of America. Só que nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá no auge do inverno de 1943. É, bem naquela época em que o mundo lá estava em chamas com a Segunda Guerra Mundial. E no quarto 3327 do Hotel New Yorker, um homem acaba de falecer sozinho. É, mas ele não é um homem qualquer, não. Trata-se nada mais, nada menos de que Nikola Tesla, o gênio que praticamente inventou o século XX inteiro, né? Mas o que acontece nas horas seguintes à sua morte é realmente o que nos interessa nesse editorial de hoje. Antes mesmo que o corpo dele esfriasse, agentes do governo americano entraram no quarto e limparam tudo, tudo mesmo. Eles não estavam atrás de dinheiro, de joia, de nada. Eles queriam papéis, eles queriam documentos, esquemas. Imagine só os documentos de Nikola Tesla, né? Então havia um medo real, assim, quase palpável, de que Tesla tivesse finalmente conseguido criar a sua infame Teleforce, uma arma que a imprensa sensacionalista apelidou de o raio da morte. Então imagine se os nazistas, estávamos na época da Segunda Guerra Mundial, então imagine se os nazistas ou os soviéticos colocassem as mãos nisso. E aí o FBI não podia deixar arriscar, né? Então o FBI foi lá, eh, chamou vários camburões, vários caminhões, e eles encheram esses caminhões de pertences do Tesla, né? Cerca de 80 baús para um depósito, e levaram, né, para um depósito bem seguro. Mas aí surgiu um problema burocrático e técnico gigantesco, né? Porque imagina assim, quando você pega documentos e equipamentos de uma pessoa que tem um nível intelectual que vai além dessa dimensão, quem teria capacidade intelectual para ler aqueles garranchos, né, e entender a mente daquele gênio que já beirava a loucura e dizer ao governo se havia algo perigoso ou não? Então, eles precisavam de alguém de confiança, alguém com credenciais impecáveis e que entendesse, né, afinal de contas, de alta voltagens, de frequências, como ninguém. E é aqui que a história dá uma volta curiosa e misteriosa e entra com um sobrenome que você conhece muito bem. Um homem, escolhido pelo Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, foi um professor do MIT, do MIT, um engenheiro elétrico brilhante chamado nada mais, nada menos que John G. Trump. Sim, ele mesmo. Ele era o tio paterno de Donald Trump, o nosso atual presidente aí dos Estados Unidos. Então, muita gente ouve falar do sobrinho famoso e não faz ideia de quem foi o tio do Donald Trump, né? O John Trump não era apenas assim um parente distante, ele era uma autoridade naquele meio, né? E ele ajudou a desenvolver máquinas de raio-x para o tratamento de câncer e trabalhou em sistemas de radar que foram decisivos para os aliados na guerra. Então ele era um cara bem importante naquela época, um cientista, um físico, né, bem importante. Portanto, quando ele entrou ali no galpão para examinar o espólio de Tesla, ele sabia exatamente o que estava procurando. Então, durante 3 dias, John Trump revirou as anotações finais de Tesla. Imagine a pressão, né? Então, o governo ali esperando que ele encontrasse uma coisa descomunal. E ele ali, lendo sobre torpedos guiados e osciladores. O relatório que John Trump daí entregou é uma peça de sobriedade científica, né? Ele escreveu com todas as letras que as anotações de Tesla eram, em sua maioria, de caráter especulativo, filosófico e um tanto promocional. Bom, vindo dele, né? Segundo ele, não existiam princípios novos, funcionais ou algum tipo de método concreto para construir tal arma. Basicamente, ele disse ao FBI: podem ficar tranquilos, não há nenhum motivo, não há nenhum raio da morte aqui, apenas ideias finais de um monte de informações e de documentos de um homem com uma cabeça brilhante que já não estava no auge de sua clareza técnica.
Para o governo foi um alívio. Arquivaram o caso, devolveram parte das coisas para a família na Iugoslávia, anos depois, e a vida seguiu. Mas, como você deve imaginar, a internet e os teóricos da conspiração não aceitam um não como resposta tão fácil assim, né? A ideia de que o tio de um futuro presidente americano foi o primeiro homem a ler os segredos finais de Tesla é combustível puro para a imaginação, né? Então, será que John Trump contou tudo o que viu mesmo? Mesmo para o FBI, ou mesmo para a mídia, ou mesmo depois para o público em geral? Então, existem teorias aí, algumas bem malucas, dizendo que ele encontrou sim tecnologias avançadas, coisas sobre energia livre ou manipulação do tempo, e guardou isso para si. E dizem que esse conhecimento teria passado para a família, o que explicaria na cabeça dessas pessoas, desses teóricos da conspiração, a ascensão financeira e política do clã Trump décadas depois, né? É claro que isso soa um roteiro de filme de ficção científica, mas a conexão familiar é um fato histórico inegável. O próprio Donald Trump, em várias entrevistas ao longo das décadas aí, citou o tio John Trump como prova de sua própria inteligência genética. Ele costumava dizer que o tio explicava tudo, né, sobre poder nuclear, muito antes disso ser um assunto comum nas mesas de jantar, né? Então essa relação próxima entre o tio e o sobrinho alimenta ainda mais a lenda urbana. Afinal, se você tivesse um tio, né? Se vamos pensar assim, se você tivesse um tio que leu os diários secretos do maior inventor da história, de um dos maiores gênios do planeta, você não perguntaria nada? É estranho, né? É improvável que John Trump, um homem de ciência rigorosa, tenha levado para casa planos de uma máquina do tempo, mas a narrativa é forte demais para morrer. O que sabemos de verdade é que a análise de John Trump permitiu que o FBI relaxasse, mas também sabemos que após a guerra, o próprio John continuou suas pesquisas em alta voltagem, contribuindo enormemente para a medicina e para a física, né? Ele operava no mundo real, enquanto Tesla, no fim da vida, operava no mundo das ideias. Então, o encontro desses dois mundos aí, através daqueles papéis empoeirados lá em 1943, criou esse elo permanente, né, entre a história da tecnologia elétrica e a história política moderna americana. E é uma daquelas coincidências que, se você escrevesse um livro, o editor diria que é forçado demais, né? Mas tudo bem. E veja só como as coisas são cicladas, né? Tesla queria dar ao mundo energia gratuita e sem fio. John Trump trabalhou para entender essas ondas e usá-las para curar. E hoje o nome Tesla está em carros elétricos nas ruas e o nome Trump está nos noticiários diários. Então, aquele momento silencioso ali no depósito, com John lendo os papéis de Nikola Tesla, foi o ponto, né, onde essas linhas se cruzaram no espaço-tempo aí. E é engraçado pensar que o destino desses documentos tão explosivos ficou nas mãos de um engenheiro pragmático que essencialmente disse: não há nada para ver aqui. Fecha aspas. Mas será que não havia mesmo? Ou será que ele apenas soube proteger o mundo de algo para o qual não estávamos ou ainda não estamos preparados? Então agora pare e pense aí por um segundo. Se você fosse um cientista renomado, tivesse acesso exclusivo aos pensamentos finais da mente mais brilhante e de certa forma perigosa do mundo e encontrasse algo que pudesse mudar a história, você entregaria tudo ao governo ou guardaria uma página para você? Que tal? Boa pergunta para se pensar aí, né? Bom, essa foi uma historinha ligando a família Trump também aos estudos do Nikola Tesla, que é um legado aí secreto e às vezes misterioso e bem curioso, né? E esse foi mais um editorial Quantum Docs, beleza? Obrigado pela sua conexão aqui com a gente, obrigado por seguir os nossos canais, siga também os nossos canais nas nossas redes sociais, nas outras redes sociais, que é @Quantum Docs. Quer continuar estudando? Acesse lá estudos.quantumdocs.space, beleza? Eu sou André Wormsbecker, obrigado pela nossa conexão também internacional e voltamos logo mais com mais episódios aqui no canal Quantum Docs. Obrigado e até lá!